Fala, meus queridos, estamos de volta aqui para mais essa série poderosíssima aqui de questões, dicas para o Enem, 45 questões. Se você está curtindo essa série, por favor, comenta aí, compartilha com os amigos, dê sugestões aí que você gostaria de ver aqui, porque eu estou preparando algo muito especial para vocês e eu acho que isso vale muito para a sua dedicação no Enem, tá? Para você ter bons resultados lá. Dessa série hoje é a questão número 7, com o tema centrado ainda no universo de razão e proporção. Hoje vamos trabalhar um assunto aqui, uma continha até bem rapidinha, mas por incrível que pareça, a galera tem bastante dificuldade de lidar com a proporção aqui nesse contexto, que é a proporção escalar. Você tem dificuldade com escalas? Comenta aqui embaixo. Professor, escala não é pra mim não, hein? Mas é bem tranquilo, espero que você observe aí e comente, mande suas dúvidas para mim, tá bom? Então dá uma olhadinha comigo nessa questão aqui para você revisar esse tema que aparece muito, todo ano tem essa questão, esse tipo de questão na prova do Enem. A questão diz o seguinte aí, seguindo aquela tática, né, de folhear a prova, procurar uma questão que tenha imagem, né? Isso geralmente tem questões mais fáceis nesse tipo de prova do Enem. Então tem uma imagem, já foi nela, vai lá na perguntinha, naquela tática, observa lá embaixo. A pergunta é a medida real em quilômetro desse segmento de reta. Medida real em quilômetro do segmento de reta. Você olha para a imagem, você certamente vai identificar lá o segmento de reta, é um mapa tal, então já tem a ver mesmo com alguma proporção escalar, beleza. Só isso não é suficiente para a gente resolver a questão, vamos ter que ler os dados do texto. Quando você começa a fazer a leitura lá, o texto diz o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala, mantendo a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então aqui o texto dessa questão do Enem aqui está apresentando para a gente o que é, né, a ideia de escala. É essa comunicação da medida que você vai representar, que você vai desenhar em uma folha pequena, né? E essa medida que você desenha ali representa uma medida real. Essa é a ideia da escala. Então, muito comum a gente descrever isso. E é muito importante que você lembre aqui que geralmente escala, quando você pensa na unidade de medida de escala, é centímetro para centímetro. Cada unidade ali do seu desenho seria centímetro para centímetro. Então, quando você lê ali no texto dizendo o seguinte, ó, certo mapa tem escala 1, 2 pontinhos, 58 milhões. É a ideia de esse 2 pontinhos é da divisão mesmo, né? 2 pontinhos é para você pensar na divisão, por isso que eu montei a fração desenho e medida real. Quando ele fala 1 para 58 milhões, essa é a ideia mesmo de 1 centímetro de desenho que você faz aqui na sua folhinha. Cada 1 centímetrozinho que você desenhar na sua escala vai representar 58 milhões de centímetros de medida real. Beleza? Então escala é essa perspectiva que você consegue então aqui representar coisas muito grandes num pedaço, né, de papel pequeno e propor ali a noção daquilo que você vê num pedaço de recorte pequenininho com uma estimativa. Nossa, deve ser muito grande isso por causa do tamanho da escala, né, da comparação de cada desenho que você faz. Olhando para o texto, você vai ver mais embaixo a nossa orientação, nosso foco, calcular uma medida real. Diz o texto lá embaixo, lá então, ó, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. Então, essa linha toda ali, né, do navio até o Tesouro, na folhinha é 7,6 centímetros e, obviamente, então a pergunta é quanto que é a medida real, só que foco ali, ó, que está pedindo em quilômetros, tá? Bom, primeira coisa que eu ia fazer, vou te convidar a lidar com isso como se fosse uma regra de 3 mesmo. Se você lembrou que escala é desenho e real, você vai escrever que isso tem a ver com a proporção que ele der lá. E se você montar dessa maneira, vai ficar bem tranquilo para você fazer as contas agora. Muita gente faz análise de escala, né? Puxa um tracinho, 58 milhões e monta lá a medida e aquilo que você quer descobrir como se fosse uma famosa regrinha de 3. No fundo, montar a estrutura de cálculo escalar desse jeitinho que você está vendo aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente faz o seguinte, agora é só multiplicar em cruz. Tom Cruzes! Multiplicou em cruz, nós vamos chegar que a medida real é 440 milhões e 800 mil centímetros. Chegando aqui, você pode consultar a alternativa, você vai ver lá, a alternativa A, ela tem os números 4408 e a
alternativa E também, alternativa C, você ficaria num impasse aí, temos que fazer a transformação, porque essa medida é a medida real em centímetros e a pergunta é em quilômetros. Então aí, dentro do contexto de unidades de medida, para você lembrar, teria que trazer no seu repertório essa perspectiva de que 1 quilômetro equivale a quantos metros? Você pode fazer essa proporção. 1 quilômetro, na lembrança, é 1000 metros. E aí, se cada um metro é 100 centímetros, você pode pegar, então, se 1000 metros é 1 quilômetro, então 1000 vezes 100 seria 100.000 centímetros, que é a nossa proporção, então, de 1 quilômetro para centímetro. Aí, já que a gente tem essa noção agora de quilômetro e centímetro, a gente pode simplesmente cortar 5 zerinhos ali na nossa medida real e conferir que a medida real em quilômetros é 4.408 km, alternativa A. Beleza? Se você está curtindo, essa é a primeira questão falando do contexto de escala. Amanhã eu vou trazer uma outra para vocês falando de escala volumétrica, que a galera também tem um pouco de dificuldade, mas é muito bacaninha de fazer. Espero que você esteja gostando e possa estar aqui aquecendo a sua memória e revisando esses assuntos que com certeza você vai ver na prova do Enem desse ano, tá bom? Espero que você esteja curtindo, deixa um like, compartilha com os amigos e até amanhã no próximo vídeo. Valeu!